Olá, pessoal! Vamos iniciar os nossos estudos de compreensão de texto em língua inglesa. Primeiro vamos ver o texto em inglês e depois a explicação de todo o texto. Cyber issues have become increasingly central in international affairs, and the breadth of issues discussed under this rubric has grown, including questions of peace and conflict, the fight against cybercrime, and controversies around internet governance. In this context, three issue characteristics have affected the practice of cyber diplomacy. First, cybersecurity retains a strong technical undercurrent that not only poses a challenge to conventional diplomatic skills but also introduces a distinct temporal quality. Reflecting broader trends in digital connectivity, cybersecurity evolves at the speed of technology, contributing to the transient nature of diplomatic practices, the limits of which are constantly being renegotiated. These conceptual ambiguities have imbued cyber governance with a distinct political dynamic, offering ample opportunity for varied policy solutions to find rhetorical shelter. Second, perceptions of the stakes involved are equally evolving, with initial concerns about cyber war and cyber terrorism being supplemented with a focus on attacks below the level of armed attack. Relatedly, dichotomies across cybercrime and international security are blurring as cybercriminals are enlisted in state-sponsored campaigns. Third, cyber issues exhibit a cross-cutting nature that breaches institutional and epistemic boundaries, calling into action a swath of actors across the public-private divide and requiring coordination across knowledge domains, including technical, legal and policy knowledge. Questões cibernéticas, pautas digitais. O prefixo, substantivo, cibernético, atua como adjetivo para modificar o substantivo, questões. Tornaram-se, tem-se tornado. O verbo auxiliar, ter, haver, junta-se ao particípio, tornado, para formar o presente perfeito, indicando uma ação que começou no passado e continua até o presente. Cada vez mais centrais. O advérbio, crescentemente, modifica o adjetivo, central, para indicar o aumento gradual de importância. Relações internacionais, assuntos internacionais. O adjetivo, internacional, qualifica o substantivo plural, assuntos, formando um termo técnico fixo das ciências políticas. Amplitude das questões, leque de temas. O substantivo, amplitude, largura, liga-se pela preposição, de, ao substantivo, questões, mensurando a variedade dos tópicos. Discutidas sob, debatidas no âmbito de. O particípio, discutidas, une-se à preposição, sob, indicando o enquadramento conceitual do debate. Sob esta rubrica, dentro desta categoria, a preposição, sob, combina com o pronome, esta, e o substantivo, rubrica, categoria, para indicar o guarda-chuva conceitual que reúne os temas. Cresceu, tem crescido. O verbo auxiliar, tem, no singular concorda com o núcleo do sujeito e une-se ao particípio, crescido, para formar o presente perfeito. Paz e conflito. Os substantivos, paz, e, conflito, são ligados pela conjunção, e, formando um par tradicional sobre segurança internacional. Luta contra, combate a. O substantivo, luta, combate, exige a preposição, contra, para indicar oposição direta a um problema. Controvérsias em torno de, polêmica sobre. O substantivo, controvérsias, associa-se à preposição, em torno de, para delimitar o assunto central dos debates. Governança da internet. O substantivo internet, atua como adjetivo modificador do substantivo, governança, invertendo a ordem na tradução para o português. Neste contexto, a preposição, in, junta-se ao pronome demonstrativo, este, e ao substantivo, contexto, para estabelecer a situação mencionada anteriormente. 3 características do tema. 3 características da questão. O numeral 3 qualifica o conjunto onde o substantivo, tema, questão, atua como adjetivo para modificar o substantivo principal, características. Afetaram, tem afetado. O verbo auxiliar, tem, no plural combina com o particípio, afetado, para formar o presente perfeito, indicando o impacto contínuo de uma ação. Prática de, exercício de. O substantivo, prática, une-se à preposição, de, para especificar a execução real de uma atividade. Diplomacia cibernética.
O prefixo, substantivo, cibernético, atua como adjetivo modificador do substantivo, diplomacia, invertendo a ordem na tradução para o português. As questões cibernéticas tornaram-se cada vez mais centrais nos assuntos internacionais e a amplitude das questões discutidas sob esta rubrica cresceu, incluindo questões de paz e conflito, a luta contra o cibercrime e controvérsias em torno da governança da internet. Neste contexto, 3 características do tema têm afetado a prática da diplomacia cibernética. Primeiro, o advérbio, primeiro, atua como um elemento coesivo para iniciar uma ordenação de pontos. Cibersegurança, o substantivo composto junta, cibernético, e segurança, para formar um termo único da área de tecnologia. Mantém uma, retém uma, o verbo, mantém, retém, une-se ao artigo indefinido, uma, para indicar a posse contínua de um atributo. Forte fundo técnico, forte base técnica subjacente. Os adjetivos, forte, e, técnico, modificam o substantivo, corrente subjacente, fundo, para descrever a camada tecnológica oculta. Que não apenas, que não somente, o pronome relativo, que, introduz a primeira parte da estrutura correlativa com, não apenas. Impõe um desafio, apresenta um desafio, o verbo, impõe, apresenta, combina-se com o substantivo, desafio, através do artigo, em uma colocação verbal fixa. As habilidades diplomáticas convencionais, a preposição, a, para, conecta a ação aos adjetivos, convencionais, e, diplomáticas, que modificam o substantivo, habilidades. Mas também, a conjunção adversativa, mas, junta-se ao advérbio, também, para completar a estrutura correlativa, não apenas, mas também. Introduz uma, apresenta uma, o verbo, introduz, conecta-se ao artigo indefinido, uma, para apresentar um novo elemento. Qualidade temporal distinta, atributo temporal marcante, os adjetivos, distinta, e, temporal, modificam o substantivo, qualidade, atributo, para expressar uma propriedade ligada ao tempo. Refletindo tendências mais amplas, o verbo no gerúndio, refletindo, introduz a oração, tendo o adjetivo comparativo, mais amplas, modificando o substantivo, tendências. Na conectividade digital, a preposição, in, liga a ideia ao adjetivo, digital, que modifica o substantivo, conectividade. A cibersegurança evolui, o substantivo, cibersegurança, atua como sujeito do verbo, evolui, no presente simples. Na velocidade de, a velocidade de, a locução prepositiva fixa combina, a, in, a, velocidade, e, de, para determinar um ritmo. Velocidade da tecnologia, o substantivo, velocidade, liga-se pela preposição, de, ao substantivo, tecnologia. Contribuindo para, o verbo no gerúndio, contribuindo, exige a preposição, para indicar a consequência da ação. A natureza transitória, o caráter efêmero, o artigo definido, a, o, combina-se com o adjetivo, transitória, efêmera, para modificar o substantivo, natureza, caráter. Das práticas diplomáticas, a preposição, de, liga a ideia ao adjetivo, diplomáticas, e ao substantivo, práticas. Cujos limites, os limites dos quais, a locução relacional junta, os, limites, de, e, quais, para fazer referência às práticas diplomáticas. Estão sendo constantemente renegociados. O verbo, estão, combina-se com o advérbio, constantemente, o gerúndio, sendo, e o particípio, renegociados, para formar a voz passiva contínua. Essas ambiguidades conceituais, o pronome demonstrativo, essas, e o adjetivo, conceituais, modificam o substantivo plural, ambiguidades. Incutiram, impregnaram, atribuíram. O auxiliar, tem, une-se ao particípio, incutido, impregnado, no present perfect para indicar uma transformação ocorrida. Governança cibernética. O prefixo, substantivo, cibernético, atua como adjetivo modificador do substantivo, governança. Com uma, a preposição, com, junta-se ao artigo indefinido, uma, para indicar o elemento concedido. Dinâmica política distinta. Os adjetivos, distinta, e,
política, modificam o substantivo, dinâmica. Oferecendo ampla oportunidade. O verbo no gerúndio, oferecendo, atua com o adjetivo, ampla, para modificar o substantivo, oportunidade. Para soluções de políticas públicas variadas, a preposição, para, introduz o adjetivo, variadas, e o substantivo, política pública, que atua como adjetivo do substantivo, soluções. Encontrarem, para encontrar. A preposição, para, marca o verbo, encontrar, no infinitivo. Abrigo retórico, refúgio de discurso. O adjetivo, retórico, modifica o substantivo, abrigo, refúgio, para formar uma metáfora conceitual. Primeiro, a cibersegurança mantém um forte fundo técnico que não apenas impõe um desafio às habilidades diplomáticas convencionais, mas também introduz uma qualidade temporal distinta. Refletindo tendências mais amplas na conectividade digital, a cibersegurança evolui na velocidade da tecnologia, contribuindo para a natureza transitória das práticas diplomáticas, cujos limites estão sendo constantemente renegociados. Essas ambiguidades conceituais atribuíram à governança cibernética uma dinâmica política distinta, oferecendo ampla oportunidade para que variadas soluções de políticas públicas encontrem abrigo retórico. Segundo, o advérbio, segundo, atua como elemento coesivo para dar continuidade à ordenação de pontos. Percepções dos riscos envolvidos, percepções sobre o que está em jogo. O substantivo plural, percepções, liga-se pela preposição, de, a locução, os riscos envolvidos, o que está em jogo. Estão evoluindo na mesma medida. O verbo, estão, junta-se ao advérbio, igualmente, e ao gerúndio, evoluindo, para indicar um processo contínuo em paralelo. Com preocupações iniciais sobre, tendo preocupações iniciais em relação a. A preposição, com, introduz o adjetivo, iniciais, e o substantivo, preocupações, seguidos da preposição, sobre. Ciberguerra e cyberterrorismo. Os substantivos compostos, ciberguerra e cyberterrorismo, são ligados pela conjunção e, sendo complementadas por, sendo somadas a, o gerúndio, sendo, junta-se ao particípio, complementadas, e a preposição, com, para formar a voz passiva. Um foco em, uma atenção a, o artigo indefinido, combina-se com o substantivo, foco, e exige a preposição, em. Ataques abaixo do nível de, ataques abaixo do limiar de, o substantivo, ataques, liga-se à preposição, abaixo, e ao bloco, o nível de. Ataque armado. O adjetivo, armado, modifica o substantivo, ataque, para indicar o uso de força militar convencional. De forma relacionada. Paralelamente, o advérbio, de forma relacionada, estabelece uma transição lógica entre ideias conectadas. Dicotomias entre, divisões entre, o substantivo plural, dicotomias, liga-se à preposição, através de, entre, para indicar a separação entre dois campos. Cibercrime e segurança internacional. O substantivo, cibercrime, e a expressão, segurança internacional, definem as duas áreas em questão. Estão se tornando nebulosas, estão se apagando. O verbo, estão, junta-se ao gerúndio, desfocando, borrando, para descrever a perda de limites claros. À medida que cibercriminosos, conforme cibercriminosos, a conjunção, conforme, à medida que, introduz a causa, seguida do substantivo plural, cibercriminosos. São recrutados em, são engajados em, o verbo, são, une-se ao particípio, recrutados, e à preposição, em, para formar a voz passiva. Campanhas patrocinadas por estados. O adjetivo composto, patrocinadas por estados, modifica o substantivo plural, campanhas. Segundo, as percepções sobre os riscos envolvidos estão igualmente evoluindo, com preocupações iniciais sobre ciberguerra e cyberterrorismo sendo complementadas por um foco em ataques abaixo do nível de um ataque armado. De forma relacionada, as dicotomias entre cibercrime e segurança internacional estão se tornando nebulosas, à medida que cibercriminosos são recrutados em campanhas patrocinadas por estados. Terceiro, o advérbio, terceiro, atua como um elemento coesivo para concluir a ordenação dos três pontos.
As questões cibernéticas exibem, os temas digitais apresentam, o substantivo plural, questões cibernéticas, atua como sujeito do verbo, exibem, apresentam. Uma natureza transversal, um caráter intersetorial, o artigo indefinido, uma, combina-se com o adjetivo composto, transversal, para modificar o substantivo, natureza, caráter. Que rompe, que ultrapassa, o pronome relativo, que, introduz a ação descrita pelo verbo, rompe, ultrapassa. Fronteiras institucionais e epistêmicas, os adjetivos, institucionais, e, epistêmicas, referentes ao conhecimento, modificam o substantivo plural, fronteiras, limites. Convocando a ação, colocando em ação, a expressão verbal, convocando a ação, usa o gerúndio para indicar a consequência direta do rompimento de fronteiras. Um grande grupo de atores, uma ampla variedade de atores, a expressão de quantidade, uma grande faixa, variedade de, modifica o substantivo plural, atores, agentes políticos. Através da divisão público-privada, além da separação entre o setor público e privado, a preposição, através, além, conecta a ideia ao bloco nominal, a divisão público-privada. E exigindo coordenação, e requerendo articulação, a conjunção, e, liga o gerúndio, exigindo, ao substantivo, coordenação. Entre domínios do conhecimento, através de áreas do saber, a preposição, através, entre, une o substantivo, conhecimento, ao substantivo plural, domínios, áreas. Incluindo o conhecimento técnico, jurídico e de políticas públicas. O gerúndio, incluindo, introduz os adjetivos, técnico, jurídico, e, de políticas públicas, que qualificam o substantivo, conhecimento. Terceiro, as questões cibernéticas exibem uma natureza transversal que ultrapassa fronteiras institucionais e epistêmicas, convocando à ação um grande grupo de atores através da divisão público-privada e exigindo coordenação entre domínios de conhecimento, incluindo conhecimento técnico, jurídico e de políticas públicas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver algum assunto ou opinião, deixe nos comentários.